Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuando com o nosso assunto sobre os recursos naturais. Aula passada nós falamos sobre o uso da madeira, né? De onde vem a madeira, e hoje nós vamos falar de onde vem a água. A água, ela é imprescindível para a vida no nosso planeta, né? Tanto das plantas até os seres humanos. Nós necessitamos da água. No corpo humano ele é formado por 70% de água. Mesmo para que as bactérias boas, algas azuis, os seres microscópicos possam se desenvolver, é necessário a água. Então retiramos também a água da natureza. A água é um importante recurso natural e é usada para diversas atividades. Um exemplo é a higiene do nosso corpo. Tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos são atividades do nosso dia a dia em que a água é necessária. Mas os exemplos são muitos. Então aqui temos essas 3 imagens, né? E aqui o lembrete. Tome banhos rápidos, feche a torneira da pia ao ensaboar as mãos, escovar os dentes, e é importante economizar água. Então, no momento do chuveiro também, que ele é o grande vilão da energia elétrica e da água, né? Ao se ensaboar, desligue o chuveiro. Ao ensaboar o cabelo, né? Porque principalmente quem tem cabelo comprido, cabelo grande, então é preciso um planejamento para esse banho. De onde vem a água? A água pode ser encontrada nos mares, onde a água é salgada, né? Ela é impropícia para o nosso consumo no sentido de beber, de tomar banho, né? Aí já não dá. É água dos rios, lagos, lagoas e no interior dos solos e até mesmo no ar. No ar em forma de vapor. Nos solos ela brota em locais denominados nascentes, pois é ali que elas dão origem aos rios. Então as nascentes, né? Os mananciais de água precisa estar cheio de árvores, todo reflorestado, para que essas nascentes possam fluir, possam desenvolver. Elas vão depender também, né, da área estar verde, da área estar plantada. Contudo, para chegar às torneiras das pias, tanques, chuveiros e galões, geralmente a água passa por longos trajetos. Em geral, a água de rios é represada e armazenada em grandes reservatórios ao ar livre. Dali a água é transportada até os tanques de tratamento. Nesse local a água é tratada, ou seja, delas são retiradas impurezas e sujeiras que podem fazer mal à saúde. Também são adicionados produtos que ajudam a manter a água em condições de consumo. Só depois de tudo é que ela é enviada por tubulações e encanamentos até as nossas casas, escolas ou prédios. Então, esse parágrafo aqui fala, né, da estação de tratamento de água, né, a partir do rio, como ela chega até a extração de tratamento, como ela é tratada, até chegar às nossas torneiras prontas para a gente usar. E quando usamos a água que chega pelas torneiras, gastamos a água que foi tratada por meio do trabalho de muitas pessoas. Por isso, devemos utilizar apenas a água necessária em nosso dia a dia, para evitar desperdícios. Então, desperdício e água, gente, são palavras que a gente tem que pensar, repensar e ressignificar, né? Aproveitar ao máximo, reutilizar ao máximo a água nos serviços domésticos. Então, após usarmos a água para higiene pessoal, ela deve retornar para áreas de tratamento para ser limpa e novamente retornar para nosso uso. Muitas vezes, contudo, as águas sujas são depositadas em rios sem tratamento. Esse momento aqui das águas sujas está falando dos dejetos que são lançados nos rios, no caso, o esgoto, né? Tornando-os poluídos. Então, nos dias de hoje, há o tratamento para
essa água de esgoto ser jogada no rio. Então, existe esse compromisso, tem como fazer, mas muitas vezes as grandes empresas, grandes indústrias lançam esses dejetos, que são as águas sujas, nos rios direto, sem tratamento. Então, essa é a principal causa dos danos aos peixes, às plantas e ao ambiente. Por isso, o tratamento da água é tão importante. Porque esses dejetos químicos interferem no oxigênio da água, interferem na acidez da água. E esses seres vivos que ali tem, mesmo das algas até os peixes de pequeno calibre a grande calibre, eles serão prejudicados, porque eles não conseguem retirar o oxigênio que tem ali nessa água, que eles tanto necessitam também. De onde usamos a água? Estamos aqui na página 49. Além da higiene pessoal, existem muitos outros usos da água. As atividades de cultivo de vegetais e a criação de gado, por exemplo, empregam muita água. Então, aqui a irrigação de uma horta. Existe também a irrigação por gotejamento, que ela é muito econômica, inclusive tem um projetinho na nossa escola com as tubulações e os furinhos para que as plantas lá na nossa escola sejam irrigadas. Então, esse processo é o mais econômico. Aqui é uma irrigação de uma horta com o dispersor, olha só. Isso acontece porque muitos cultivos e pastagens precisam de irrigação, ou seja, precisam ser molhados com água de tempos em tempos. Então, não dá para esperar só a época da chuva para as plantas, e os animais também precisam consumir água todo dia. Assim como nós, as plantas precisam de água para sobreviver. No entanto, nos cultivos, muitas vezes são utilizadas substâncias para deixar o solo mais fértil e combater insetos e outras pragas. E quando chove, quando o cultivo é irrigado, a água entra em contato com essas substâncias e é contaminada. Na verdade, o que acontece? As plantas precisam de substâncias químicas para se combater as pragas. São os agrotóxicos. Então, acontece a pulverização dos agrotóxicos na plantação. E aí, quando essas plantas são irrigadas, essas substâncias são escorridas junto com a água, em meio à água, e aí contamina-se o solo com esses produtos industrializados, esses produtos químicos, né? Então, e quando chove, quando o cultivo é irrigado, a água entra em contato com essas substâncias e é contaminada. A gente fala que a água é contaminada, mas ela vai irrigar a plantinha, escorrer para o solo. E quando ela escoa para os rios ou para o subsolo, contamina suas águas. Aí sim, a partir da absorção que o solo tem dessas águas, pode chegar aos lençóis d'água ou pode chegar escoar para os rios. O que mais ocorre é quando se escorre para os rios essas águas contaminadas com os produtos químicos, os agrotóxicos. E aqui na página 49 nós vamos pensar sobre isso. Por que a água é utilizada no cultivo dos vegetais? Então, o vegetal é um ser vivo, né, que precisa de água. E realmente todo ser vivo precisa de água. E na questão 3, cite um exemplo de poluição das águas utilizadas na agricultura. Converse com os colegas e o professor. Então, a gente viu aqui, através também do exemplo na imagem, né, da pulverização dos agrotóxicos, o que acontece com esses agrotóxicos, com a relação da planta, agrotóxico, água e solo. Então, o que vai acontecer? Cite o exemplo da poluição dessas águas aqui na agricultura, no processo de plantio e crescimento dessas plantas.
Na página 50, vamos observar a foto aqui. Observe a foto a seguir. O que ela mostra? Então, vista de Palmeira dos Índios, estado de Alagoas, em 2015. Tudo bem, uma cidade normal, céu em estado bem limpo, né? Aqui estão os postes com energia elétrica, rua pavimentada. É uma cidade que tem um porte médio de quantidade de árvores, né? Poderia ter mais. O que esses postes presentes na paisagem tem a ver com o assunto que estamos estudando, o uso de água? Converse com os colegas e o professor. É o seguinte, essa cidade aqui, com os postes distribuindo a energia elétrica para as casas, qual a relação que nós podemos fazer diante disso? É que a energia elétrica, ela é gerada a partir da força da água, da força dos grandes rios com as quedas d'água. Então, é isso. Diversos elementos das paisagens construídas pelos seres humanos estão ligados à modificação de locais distantes. Um poste de energia elétrica instalado em uma rua está ligado a uma central elétrica e a uma usina de geração de energia elétrica. A maior parte da energia elétrica consumida no Brasil é produzida em hidrelétricas. Então, é uma cultura também, gente, que precisa mudar. Há outras situações em que nós podemos gerar energia elétrica. Essas usinas usam força da água dos rios para girar as turbinas e assim produzir eletricidade. Esse jeito de produzir energia é considerado eficaz, pois não polui o ar, como outros tipos de usina. Na verdade, gente, não polui o ar, mas para que haja construção de uma usina hidrelétrica, acontece desmatamento da área, sim, acontece desmatamento. Mas, para movimentar grandes turbinas, é preciso represar a água dos rios, formando grandes lagos e construir barragens. Todas as pessoas que vivem na área a ser alagada precisa sair. Olha, outra movimentação de população, onde eu falei para vocês. Há desmatamento da área, além do que quem mora por perto precisa sair, né? Também não são retirados do local os animais que vivem ali, até mesmo muitas árvores são cortadas. O livro está sendo assim muito leve em falar que são retirados do local os animais. Então, eu já falo diretamente que acontece devastação, sim. Isso tudo altera bastante a paisagem, causando um grande impacto na vida das pessoas e dos demais seres vivos. Essa imagem aqui é a imagem vista da barragem da usina hidrelétrica em Tucuruí, no Rio Tocantins. A usina Tucuruí, no Rio Tocantins, em Tucuruí, estado do Pará. Então, é o Rio Tocantins, né, que parte do estado do Pará. Então, é aqui, ó. Na página 51, nós vamos falar em muitas áreas do Brasil. Com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, a população passou a utilizar mais a energia elétrica. Esse aumento fez crescer o número de usinas construídas no país. Por isso, diversas comunidades ribeirinhas indígenas tiveram suas vidas modificadas pela construção das usinas hidrelétricas. Para os povos indígenas, em sua maneira de viver, os rios são uma parte essencial. A pesca, o banho e até mesmo alguns rituais religiosos são realizados na água dos rios. O índio é um povo, né, que eles se misturam à natureza. Eles se sentem uma parte integrante da natureza.
Aqui tá mostrando conjunto habitacional, né? Reassentamento urbano coletivo em Laranjeiras, construído para realocar a população desalojada por causa da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no estado do Pará. Nesse caso aqui, há uma intervenção do governo para a construção dessas casas. E árvores mortas em área inundada para a construção da usina elétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no estado do Pará. Veja como uma paisagem de floresta pode ser transformada pela ação humana. Então, para que utilizamos energia elétrica, assinale. Então, nós vamos marcar um X na alternativa em que nós usamos energia elétrica. 6. Considerando a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil é produzida em hidrelétricas, leia a frase a seguir para responder a questão. Esse jeito de produzir energia é considerado eficaz, pois não polui o ar, como outros tipos de usina. Então, vamos pensar aqui, ó. Quais são os impactos provocados no ambiente pela construção de usina hidrelétrica? Então, é a última questão aqui que está na página 51. Vocês podem traçar aqui com as linhas, ó. Traçar com a régua as linhas aqui que dá para você falar, tá? Então, qualquer coisa, volta na explicação do texto, no comentário e um bom momento de estudo.